Domingo, 23 de maio, você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. O Brasil sobe ao pódio na Maratona Internacional de São Paulo. Você assiste a Globo News, seu canal de jornalismo, 24 horas no ar. O candidato social-democrata Johannes Rau, de 68 anos, é eleito o novo presidente da Alemanha. Pela primeira vez nos últimos 25 anos, o Partido Social-Democrata elege o presidente do país. Johannes Rau recebeu 690 votos de um total de 1.338 delegados. E acabou eleito na segunda votação com 20 votos a mais que o exigido pela Assembleia Federal Alemã. Na primeira votação, faltaram 13 votos para ele alcançar a maioria absoluta. Rau venceu a eleição com apoio do Partido Social Democrata e dos Verdes. Respeitado dentro e fora do partido, Johannes Rau é considerado um hábil negociador político e prometeu, como presidente da Alemanha, reconciliar e não dividir. Johannes Rau assume o cargo que tem mais poder simbólico do que executivo no próximo dia 1º de julho para um mandato de 5 anos. Em Israel, o primeiro-ministro Ehud Barak começa as negociações para formar um novo governo no país. Há 6 dias, Barak, do Partido Trabalhista, obteve uma vitória esmagadora sobre o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que estava tentando a reeleição. Ehud Barak passou o fim de semana com a família em Conchad Yair, cidade onde nasceu. Neste domingo, ele começa as negociações com os partidos políticos que vão formar o novo governo. Barak prometeu durante a campanha fazer um governo de unidade nacional. Mas até agora não disse se vai convidar o partido ultra-ortodoxo Shas, que obteve uma vitória surpreendente nas eleições, para participar do governo. Outra promessa de campanha foi retomar o processo de paz com os palestinos, paralisado há mais de 1 ano e meio. Mas antes mesmo de formar o novo governo, Ehud Barak já enfrenta protestos. Palestinos de 8 facções da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, se manifestaram contra a expansão dos assentamentos de colonos judeus na parte leste de Jerusalém. Os tratores voltaram a trabalhar logo depois da vitória de Barak nas eleições. Hanan Asharawi, do Conselho Palestino, disse que Ehud Barak precisa adotar medidas firmes para provar que a política de Israel mudou. Faisal Al-Husseini, da OLP, disse que os assentamentos são ilegais e uma violação aos acordos de paz. O Brasil sobe ao pódio na 5ª edição da Maratona Internacional de São Paulo, a mais importante do país. Na prova feminina, a brasileira Márcia Narlock foi a líder absoluta. E um estreante brasileiro chegou em 5º lugar. Atletas de várias nacionalidades percorreram as ruas de São Paulo. A largada foi pontualmente às 9 horas da manhã. As grandes estrelas do atletismo dividiram as ruas da cidade com uma multidão. Mais de 8.000 atletas disputaram a prova. A chegada foi no Parque do Ibirapuera. Os quenianos conquistaram as 4 primeiras colocações. Em primeiro, Paul Iego, de 31 anos de idade, com tempo de 2 horas, 15 minutos e 21 segundos. Logo depois, veio Geoffrey Litting, com uma diferença de 10 segundos. Em terceiro, Kipkemboi Cheroyó, com 33 segundos de diferença do primeiro colocado. E na 4ª colocação veio Joseph Cheromey. E o brasileiro José Teles de Souza, 28 anos de idade, foi o 5º colocado, com a diferença de 41 segundos. Eu estava com certeza que eu chegaria entre os 5, tinha chance de ser o primeiro brasileiro a representar o país. Graças a Deus eu corri certinho, junto com o pessoal desde o começo, e deu para fazer uma ótima prova. E na prova feminina, a campeã, a brasileira Márcia Narlock, em 2 horas, 8 minutos e 36 segundos. A polonesa Violeta Krisa ficou em 2º lugar. Deu para superar bem o ritmo, apesar de a prova ser um nível muito forte, internacional, né, a nível nacional. Então, mas graças a Deus, o mais importante é a vitória. Agora, 2 horas e 4 minutos, você assiste ao programa Pelo Mundo. Eu sou Maria Beltrão e volto na próxima edição, às 3. Até lá!
se tornou prisioneiro dos nazistas aos 15 anos. Perdeu a família nos campos de concentração. Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz em 86. As memórias do homem que vive assombrado pelas imagens do genocídio. Um escritor que luta contra a intolerância e defende o bombardeio da OTAN na Iugoslávia. Milênio, com Luiz Carlos Azenha. Nesta segunda, 11 da noite. A CPI do Judiciário está abalando o país com o escândalo das adoções ilegais. Mais de 200 crianças foram enviadas para o exterior em processos duvidosos, comandados pelo juiz Luiz Beethoven, quando era o titular da Vara da Infância e da Juventude de Jundiaí. A CPI do Judiciário determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do juiz. Esperança para as mães que lutam para recuperar seus filhos. O drama dessas mães foi mostrado aqui no nosso programa em abril do ano passado. Vamos rever alguns desses casos que estão sendo investigados pela CPI. Espaço Aberto, com Caco Barcelos. Nesta segunda, 9h30 da noite. Mas recorrem a uma agência de detetives. São os detetives de animais. Ele tem talento para Sherlock Holmes, só que em vez de procurar criminosos, vai em busca de animais perdidos. Há 15 anos, Minoru Shirasawa abriu a primeira agência de detetives de animais do Japão. O sonho de ser o Sherlock Holmes de animais é antigo. Desde criança, ele queria encontrar um trabalho que ajudasse os bichinhos. O dia a dia de Minoru é agitado. Ele recebe cerca de 600 telefonemas por ano. São pedidos para encontrar gatos, coelhos, tartarugas. Agora, mais um caso para o Sherlock Holmes japonês. Um gato desapareceu enquanto os donos mudavam de casa. O bichinho é branco e tem uma mancha marrom na cabeça. Minoru tem 3 dias para encontrar o bichano. Começam as buscas. O primeiro passo é distribuir folhetos pela vizinhança, uma forma eficaz de obter informação. Minoru também procura o gato em todos os lugares e fica atento aos mínimos detalhes. Observa até se o lixo está revirado. Uma boa notícia, alguém liga para dizer que viu no parque um gato parecido com o que Minoru procura. O detetive de animais vai até o local e de longe vê um gato branco, mas não tem nenhuma mancha na cabeça. Está falsa. Depois de incansáveis 62 horas de busca, um homem diz que viu um gato com as mesmas características que Minoru busca. Pegadas de gato à vista. Minoru decide então preparar uma armadilha e ver o que acontece. À noite, a busca continua. O detetive costuma resolver 75% dos casos, mas desta vez está preocupado. Felizmente, a sorte lhe sorri. O bichinho caiu na armadilha preparada. Com orgulho do dever cumprido, Minoru devolve o gato à dona. Por hoje é só. Amanhã, mais um caso aguarda Minoru Shirasawa. O Teatro No é uma tradicional forma de arte no Japão. Mas no Japão, nem as coisas mais tradicionais estão imunes ao avanço da tecnologia. E um grupo tenta construir robôs que consigam reproduzir os movimentos do Teatro No. Cenas do Teatro de No, o famoso teatro japonês com mais de 600 anos de história.
Uma das características desta forma de teatro é a simplificação dos gestos e dos movimentos. A tradição japonesa está sendo assimilada pela tecnologia. Os movimentos são reproduzidos num programa de computador. Um fabricante está estudando até que ponto os robôs podem reproduzir os movimentos humanos. O grupo analisa os movimentos simples do teatro de Noh e programa os robôs. Construí-los leva 2 anos de trabalho. O computador controla os cilindros de ar comprimido que fazem mover as diversas partes do robô. O espetáculo vai estrear. Todos os bailarinos e músicos não passam de máquinas. Os movimentos dos robôs estão sincronizados com a música e com o canto pré-gravados. O espetáculo conta a história de uma mulher rejeitada, mas tão louca de amor, que se converte num demônio. Um dos atrativos é a combinação das batidas de tambor com o movimento dos pés do bailarino. Os trajes de Noh pesam cerca de 30 quilos e dificultam os movimentos dos robôs. O próximo passo é fazer os movimentos mais parecidos com os humanos. O objetivo do projeto é ver até que ponto esta forma única de teatro pode ser reproduzida digitalmente. Esquiar na neve é um esporte, uma diversão, um prazer para quem se entende com os esquis e a neve, e um pesadelo para quem deseja muito descer pela neve deslizando, mas não sabe exatamente como se livrar de um tombo. Um robô está ensinando a esquiar de uma maneira simples e segura. As exibições do robô esquiador são perfeitas. O esqui é muito popular no Japão. No entanto, muitos principiantes descobrem que esquiar não é tão fácil quanto parece. Mas este robô desliza tranquilo. O professor Shiro Shimizu diz que as pessoas que aprendem a esquiar fazem muitos movimentos desnecessários e que ele inventou o robô para servir de exemplo. O robô esquia movendo somente as pernas. 4 motores criam os movimentos. O professor vem há 15 anos usando este robô para ensinar estudantes universitários a esquiar. O robô foi também a origem de um novo descobrimento, o efeito que tem as tábuas de esqui. Se as tábuas são retas, é mais difícil esquiar. Shiro descobriu que, mudando as formas dos esquis, o robô podia girar mais rápido. O robô pode girar várias vezes numa distância bem curta. E esse é o ideal para que os estudantes aprendam a técnica correta. Graças a esse descobrimento, a maioria das tábuas de esqui modernas tem um desenho especial. Imitando o robô,
Os aficionados podem esquiar como profissionais. Um homem de 72 anos de idade, cego, se dedica a uma arte milenar japonesa, o origami. O origami é uma arte de dobrar papel que, dependendo da habilidade do artista, resulta nas mais variadas e imprevisíveis figuras. Saburo Kazi perdeu completamente a visão assim que completou a escola primária. Na escola, ele era apaixonado por desenhos. Impossibilitado de continuar desenhando, ele encontrou alegria na tradicional técnica de dobrar papel japonesa, o origami. Saburo Kazi também ensina a técnica artesanal a crianças, idosos e doentes mentais. Ele conta que, como não pode ver, tenta imaginar as formas através do tato. Este mestre acredita que o origami é uma boa forma de reabilitar pessoas, já que estimula a coordenação entre o olhar e as mãos. O fotógrafo Eiji Tajima conheceu Saburo Kazi há 20 anos e se encantou com o trabalho dele. Desde então, vem fotografando o mestre em ação. Nos últimos 17 anos, eles visitaram 25 países, apresentando origami para crianças pobres e de orfanatos. Agora, a dupla prepara uma exposição de animais de origami em apoio à reabertura do zoológico da Croácia, fechado há 7 anos durante o conflito na Bósnia. 100 animais já estão prontos e mais 100 estão em fase de produção. Por enquanto, as girafas, elefantes, flamingos e camelos ocupam apenas o ateliê de Saburo, mas em breve vão estar ocupando o coração de muitas crianças croatas. A origem da sopa de macarrão é chinesa, mas os japoneses gostaram tanto que adotaram o prato. A sopa de macarrão na versão instantânea faz tanto sucesso no Japão que ganhou até um museu. Basta andar pelas ruas do Japão que se encontra fácil a sopa de macarrão. São muitos os restaurantes especializados no ramen, a popular sopa de macarrão oriental. O prato fumegante é tão fundamental para os japoneses quanto o arroz. Os chefes de cozinha competem para mostrar quem domina a melhor forma de preparar a sopa. O ramen se tornou popular após a Segunda Guerra, quando a crise transformou as iguarias do cardápio japonês em raridades. Em 1958 foi criada a versão instantânea. A sopa de macarrão foi para o topo dos melhores pratos japoneses. Hoje, mais de 5 bilhões de porções do macarrão instantâneo são consumidas anualmente no Japão. Mas além do ramen instantâneo à venda em supermercados e máquinas, algumas cadeias de lanchonete começaram a servir versões gourmet do prato e se transformaram em verdadeiras coqueluches entre os apreciadores. O mercado não se restringe mais simplesmente a degustar o macarrão. As livrarias japonesas oferecem uma boa variedade em livros de receitas sobre o ramen, prometendo desvendar os segredos sobre a forma de preparar o macarrão. E um museu foi criado em Yokohama para contar a história e a importância cultural do ramen para os japoneses. A intenção foi recriar a atmosfera dos anos 50, quando o prato se tornou popular no Japão. Certamente não é um prato sofisticado, e o manejar dos hashis, os famosos 2 pauzinhos japoneses, não é fácil. Mas, de acordo com os entendidos, o segredo está em beber o caldo e sugar os fios do macarrão diretamente do prato. Uma outra opção japonesa é o sushi. É uma tradição de séculos da arte da culinária do Japão. Atualmente, os restaurantes oferecem mais de 100 variedades de pratos de sushi. No
Nos restaurantes modernos não é preciso consultar o menu ou chamar o garçom. Os pratos com as variedades de sushis passam diante de cada pessoa. A escolha é feita pelo cliente, são muitas as opções. A conta é calculada pela quantidade e cores dos pratos de sushi. Os restaurantes do tipo carrossel se tornaram tão populares que já existem 4.000 no Japão. Os consumidores adoram. Tudo tem que ser muito bem calculado. O balcão tem que rodar 5 metros por minuto para que todos possam escolher com calma. A seleção de pratos é feita respeitando a tradição japonesa. Muitos restaurantes oferecem outros tipos de comida. Neste, por exemplo, a pessoa pode escolher o prato que vai ser preparado diante dela. E a última novidade em Tóquio é a comida chinesa feita no vapor. Apesar da preferência pelos restaurantes tradicionais, o preço e a variedade atraem cada vez mais clientes. No Japão, depois do sushi, o telefone celular é a nova mania nacional. Os telefones são coloridos, enfeitados, são cheios de adereços. No Japão, 1 em cada 3 pessoas tem o aparelho. Eles pintam, decoram com pingentes, com chaveiros. Não medem criatividade para tornar o telefone celular diferente. No Japão, existem lojas especializadas na personalização do celular. Esta loja oferece um programa de computador que imprime adesivos para o celular. O computador adapta os desenhos à forma de cada telefone. Para os japoneses mais exóticos e que preferem um estilo exclusivo, esta loja oferece celulares pintados à mão. Nos últimos 2 anos, o número de japoneses com telefone celular duplicou. O aparelho portátil chegou a todas as camadas sociais e a todas as idades. As meninas são as que mais gostam de ter o telefone. Esta japonesa diz que o telefone celular é muito cômodo, porque ela pode falar com os amigos a qualquer hora e em qualquer lugar. A última moda entre os jovens é enviar mensagens e desenhos aos amigos através do aparelho cada vez menor. Quem quiser também pode escolher a canção favorita para o tom de chamada do telefone. E os japoneses continuam inventando. Garrafas de plástico estão virando foguetes. Os foguetes carregam cabos de alta tensão para levar energia elétrica a lugares distantes. Estes funcionários de uma companhia de eletricidade estão trabalhando num projeto muito original. Eles usam garrafas de plástico para construir foguetes. Depois de anos de estudo, os foguetes finalmente foram testados. O lançador está cheio de tubos de plástico e goma reciclada.
O guia do foguete é um trilho usado de cortina. O combustível é água comum. Com uma bomba de encher pneus de bicicletas, aumenta-se a pressão dentro das garrafas. Estes foguetes têm um alcance de aproximadamente 220 metros. A geografia japonesa, repleta de montanhas, dificulta o trabalho para levar eletricidade a comunidades distantes. E subir e descer as montanhas gasta tempo e é muito perigoso. Com estes foguetes, podemos realizar trabalhos perigosos sem nos arriscar. São seguros, baratos e economizam muito tempo. O foguete atravessa um vale de 200 metros e só levam alguns segundos para chegar do outro lado. Eles são muito precisos e podem ser usados várias vezes. O foguete arrasta cabos de alta tensão até a posição desejada. Esta tarefa, que antes exigia um dia inteiro de trabalho, agora pode ser realizada de forma segura em apenas meia hora. Tudo graças à criatividade e a garrafas de plástico. As ilhas do extremo sul do Japão são ricas em corais. Mas a quantidade de corais nas ilhas do Oceano Pacífico está diminuindo. O fenômeno é um mistério e está atraindo pesquisadores do mundo todo. O mar ao redor das ilhas Okinawa e Kerama, 700 quilômetros a sudoeste de Tóquio, é um dos mais transparentes e bonitos do mundo. Os corais criam um ambiente que protege a vida de muitas espécies marinhas. Mas, recentemente, a destruição dos corais está intrigando os cientistas. Eles trabalham no laboratório marinho de Akajima, fazendo pesquisas sobre a evolução dos corais. Especialistas estrangeiros também participam dos estudos. Uma vez por ano, entre maio e junho, os corais começam o ciclo reprodutivo, misteriosamente durante a mesma noite. Os corais produzem óvulos e espermas dentro de pequenas esferas, que desintegram ao chegar na superfície. Os óvulos e espermas são liberados ao mesmo tempo. Depois de fertilizados, estes mesmos óvulos se transformam em larvas em 2 dias, e elas são levadas pelas correntes. Os cientistas visitam o fundo do mar quase todos os dias, analisando o momento exato em que os corais vão liberar as pequenas esferas. E estudam também as diferentes espécies e observam seu crescimento. Os corais produzem oxigênio através da fotossíntese e cumprem uma função importante, que é a formação de recifes. Os pesquisadores observam o crescimento e fertilizam óvulos artificialmente no laboratório para estudar sua evolução. Outra tarefa é atrair a curiosidade das crianças com o objetivo de preservar a natureza.
dentro de 2 anos, outro laboratório vai ser instalado na região para ajudar nos estudos e proteger este tesouro da natureza. Nossa viagem pelo Japão termina aqui. O Pelo Mundo volta na semana que vem. Terminamos com imagens do Teatro Dino. Tchau. A gente se vê. De Notícia vai falar sobre a sua coluna nos jornais e revistas. Aquele espaço onde é publicada a sua opinião de leitor a respeito dos assuntos abordados pela imprensa, dos assuntos que você acha que a imprensa não está abordando direito. A seção do leitor é a responsabilidade dos jornalistas Domingos Fraga, na revista Isto É, Luiz Orlando Carneiro, no Jornal do Brasil, e Agostinho Vieira, no jornal O Globo. N de Notícia, neste domingo, 11h05 da noite. Juros em queda, inflação perto de zero, câmbio no eixo. Será que o pior realmente já passou? Será que vai dar para voltar a crescer na economia e no emprego ainda este ano? É o que vamos conversar em nosso espaço aberto com o ministro da Fazenda, Pedro Malan. Sem estabilidade, é difícil imaginar crescimento e desenvolvimento que sejam sustentados ao longo do tempo. Espaço Aberto com Joelmir Betting.